E, Julinho, você tem novidades, né, sobre assinatura e sobre já um planejamento de trabalho do Tite para essa segunda-feira. O Tite que está acertado com o Flamengo, valores, bonificação, tudo. Até esse brasileiro agora, o Tite já tem acordo de bonificação. Se ele conseguir ganhar esse brasileiro, vai ganhar uma grana forte. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Galera, temos aqui ótimas notícias sobre Tite no Mengão, cara! O Pilhado e também o Júlio Miguel Neto trouxeram novas informações. Então é o seguinte, quero dar os créditos de vídeo aqui para o canal Pilhado e também para o Rubro News TV. Link na descrição como créditos, o link original para você continuar assistindo lá depois, tá bom? Aqui a gente pegou só um corte. Muito bem, galera, é o seguinte, cara, tá feliz, tá contente? Que semana top que tivemos, né? Pois é. Hoje tem Mengão, hoje às 9 da noite o Flamengo enfrenta o Corinthians na Arena do Corinthians, galera, e vamos em busca de mais uma vitória. Sonhando com o título, é claro, e amanhã secar o Botafogo, né, cara? Se o Mengão vence hoje, a diferença cai para 6 pontos. Daí temos que secar o Botafogo amanhã. Cara, tá tendo muito jogo de futebol no Brasil e pelo mundo afora. Beleza? Dito isso, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero mandar um abraço aqui pro Júlio Miguel e também para o Thiago Asmar, o Pilhado. Tamo juntos, vamos lá, simbora. E aí o negócio é o seguinte, a gente tá fazendo essa live hoje aqui, por quê? Porque a gente já sabe muito mais coisas sobre o anúncio do Tite, sobre quando que o Tite vai assinar, como que vai ser o trabalho dele. O negócio é o seguinte, assim como a gente deu em primeira mão aqui, e a Globo copiou descaradamente... Que coisa feia. O Tite, ele começa a trabalhar na segunda-feira. Segunda-feira o Tite já está no Ninho do Urubu. Segunda-feira o Tite já está realizando seus primeiros trabalhos lá no Flamengo. O negócio é o seguinte, é que agora, né, Julinho, já tem até um planejamento do Tite de trabalho. Um planejamento para segunda-feira, quando que vai assinar, o que ele já vai fazer na segunda, jogadores vão estar de folga na segunda ou não, já vão estar com o Tite no Ninho do Urubu. Então, essa live é para trazer todas as informações do anúncio do Tite, tá? De como vai ser. Hoje o Flamengo joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Só por isso o Tite ainda não foi anunciado. Eu falei isso lá atrás. Eu falei isso há uma semana, como informação e como suposição. O Tite não queria estrear pelo Flamengo contra o Corinthians, ainda mais na Neoquímica Arena. Tava na cara. Onde vai estar a torcida do Corinthians em massa. O Tite negou o Corinthians já 4 vezes, dizendo que não voltaria a trabalhar em 2023. Aí ele aceita voltar mais cedo por causa do Flamengo. É óbvio que ele não iria voltar na Neoquímica Arena. Agora já está tudo confirmado, já está tudo apalavrado. E, Julinho, você tem novidades, né, sobre assinatura e sobre já um planejamento de trabalho do Tite para essa segunda-feira. O Tite que está acertado com o Flamengo, valores, bonificação, tudo. Até esse brasileiro agora, o Tite já tem acordo de bonificação. Se ele conseguir ganhar esse brasileiro, vai ganhar uma grana forte. E faltam 9 pontos. 9 pontos para chegar no líder Botafogo. Ou seja, impossível não é. Mas a grande meta do Tite é classificar o Flamengo para a Libertadores. E aí, se possível, brigar por esse título brasileiro, que já vai dar muita moral para o Tite para o ano que vem. Ele que deve ter realmente seu contrato até o final de 2024. Agora, Julinho, você tem informações da assinatura do contrato e já de um planejamento de trabalho do Tite a partir de segunda-feira, né, Júlio? É isso, Thiaguinho, tudo bem? Bom dia, fala galera do canal Pilhado, você que está aqui na Rubro News TV também. Vamos lá, exatamente. E lembrando que o ano de 24 projeta e promete ser um ano que o Flamengo teve muito parecido com o de 2019, pelo menos fora de campo, dos bastidores. 2019, quando o Marcos Braz, Rodolfo Landim chegaram no clube, fizeram investimentos no primeiro semestre sem preço. Aliás, com alto preço. Bruno Henrique,
Gabriel Barbosa, um empréstimo muito caro, Rodrigo Caio e Arrascaeta. Foram investimentos altos e o Flamengo conseguiu grandes resultados. 2024 é o último ano do segundo triênio de Rodolfo Landim, que promete fazer realmente uma equipe forte. Pelo menos isso foi prometido ao técnico Tite. Isso foi uma das coisas que atraiu o treinador para assumir o Flamengo. Como você falou, e outra também, Thiago, passou meio que despercebido. O Flamengo hoje enfrenta o Corinthians. A gente disse na live que a gente fez algumas essa semana em conjunto, que o Arrascaeta estava sendo preparado para jogar esse jogo. O Arrascaeta embarcou. Foi outra também. Né? A gente falou antes dos treinamentos que o Arrasca iria para o jogo de hoje, que o Flamengo entende que é um jogo importante. Mesmo com o Mário Jorge interinamente na frente do clube, o Flamengo iria fazer todo o esforço para levar o Arrasca, porque é um jogo difícil, o Corinthians está perto da zona do rebaixamento, tem todo esse movimento, essa situação do Tite, acabou de contratar o Mano, né? E vai ser um jogo por si só difícil. O Flamengo tem conseguido bons resultados na Neoquímica Arena recentemente, mas será um jogo difícil, um jogo pegado, com muita rivalidade. Tudo o Corinthians está revoltado com essa situação do Tite. Essa é a realidade. Né? Eu repito aqui, você já falou isso, eu já falei, o Tite está para o Corinthians como o Jorge Jesus está para o Flamengo. É mais ou menos isso. Então, o Tite, sim, já tem algumas coisas pré-estabelecidas. O jogo é hoje, às 21 horas, horário de Brasília. O que significa isso, Thiago? O jogo vai acabar por volta de 11 horas, 11h10, 11h15 da noite. O Flamengo, que até já emitiu informações de demissão do Rogério de madrugada, dependendo do resultado, o Tite pode ser anunciado hoje após a partida. Dependendo. Ou seja, se o Flamengo perder, provavelmente, né? Que vai estar um clima de crise em vez de levar porrada. Isso é malandragem da diretoria. A gente já falou sobre isso. Sim. Se o Flamengo perde hoje, o Flamengo vai ser massacrado. A diretoria, jogador. Ou seja, perdeu. Anuncia o Tite para mudar o foco. É isso, né, Juninho? Exatamente. O torcedor de São Paulo, que torce para o Flamengo, também deu uma boa massageada na galera lá, reclamando, caído dentro dos caras no hotel, reclamando bastante, xingando. Esse é o sentimento do torcedor desde a eliminação para o Olímpia na Libertadores. Aliás, a final vai ser Boca e Fluminense. Né? Então é o seguinte, Thiago. Vamos, Boca. Perdão. O Tite não foi anunciado para evitar todo esse frisson que já existe. Se ele estivesse na beira do campo hoje assumindo o Flamengo, seria muito pior. Um clima muito hostil, até manchando o que ele fez no Corinthians. Então isso foi confirmado, isso foi combinado. Ah, mas o Tite não respondeu. É claro que isso vai ser na imprensa, que é um motivo para o Tite falar, olha, não respondeu ainda a proposta do Flamengo, por isso que não foi lá para assumir. A tendência é que ele seja anunciado amanhã, mas pode ser anunciado após o jogo, dependendo da derrota. Por quê? O Flamengo ficaria 9 pontos ainda do Botafogo, que joga contra o Fluminense, jogo difícil, e aí sim as vantagens podem aumentar. O Flamengo vai dando praticamente adeus ao campeonato, o Botafogo tá doido para entregar a paçoca, né? O Botafogo tá doido para se complicar. Hoje a diferença para o Bragantino é de 7 pontos. Então o Tite, além disso, é esperado segunda-feira no clube. Júlio, no clube aonde? Na sede? Eu antecipei aqui. Exato. Né, na semana passada, a Globo.com copiou. Eu trouxe, eu cravei, eu falei... informação. Funcionários do Flamengo foram avisados que o Tite já vai estar trabalhando na segunda-feira. Eu avisei aqui. Verdade. E o Globo.com copiou sem dar crédito, né, Juninho? É verdade. Tem que pontuar bastante. Isso aí é uma notícia exclusiva sua. E a gente trouxe uma informação, está trazendo uma informação agora, de que ele pode, antes, inclusive, ir na sede do clube. Antes de ir no Ninho do Urubu e na sede do Flamengo, que fica na Gávea. Ele deve, possivelmente, segunda-feira ir na sede e depois no Ninho do Urubu, conhecer as dependências e tal. Agora, o Flamengo... A sede seria para quê? Só para se apresentar? Possivelmente para sacramentar uma assinatura de contrato. Foi essa exatamente a pergunta que eu fiz para uma pessoa. Ele disse, possivelmente ele vai na sede, o clube, os dirigentes também têm alguns compromissos na parte da manhã, então ele pode estar na sede e com os dirigentes caminhar para se dirigir ao Ninho do Urubu, ao CT Jorge Gelau. Então, outra coisa, o treinamento da equipe, segunda-feira, é possível de folga para o elenco. Então, o elenco não deve estar presente na parte da manhã na segunda. Ainda não está definido justamente por essa logística Tite, que deve ser anunciado e muito possivelmente fazer uma apresentação oficial à imprensa na terça-feira. Então, essa é a tendência. O Flamengo deve anunciar no domingo, segunda ele vai lá, faz todo o procedimento, né, com essas dependências do clube, não só... Porque a gente está falando do Tite, Thiago, não é qualquer treinador. Então ele pode perfeitamente, repito, primeiro ir na Gávea, conhecer as dependências do clube, toda aquela situação, Museu do Flamengo, parará, assinar contrato, vai para o Ninho,
conhece as dependências do Ninho, do Urubu, né? Eu digo mais a fundo, né? Conhece as dependências, as instalações, e aí começa a terça-feira, de verdade, o projeto Tite, que sim, Thiago, como você falou, ele já tem, inclusive, questões de bonificação de Campeonato Brasileiro inseridos em seu contrato. E é uma bonificação tipo Julião, bem gordinha, amigo. Tá maluco? É uma bonificação pomposa e o Flamengo vai brigar por esse brasileiro. Pelo menos essa é a mentalidade, não poderia ser diferente da diretoria. E isso foi passado para o Tite. Um grande time em 24, uma bonificação entusiasmada no sentido de poder vencer o brasileiro. Cara, o Tite foi convencido, não só pelo Gilmar Veloz, pelo alto salário, mas pelo projeto Flamengo, porque aí Flamengo é Flamengo. Não, Júlio, pelo projeto e a informação que a gente já deu também. Pelo dinheiro que o Flamengo vai disponibilizar para o Tite. Isso é uma promessa. Na negociação, o Flamengo garantiu para o Tite que vai abrir o caixa nessa temporada. Sim. Garantiu. Ou seja, o que o Flamengo garante ao Tite? Você vai ter dinheiro para contratar, você vai poder trazer nomes de confiança seus, você vai poder reformular esse elenco. Isso é importante. Ele saber que ele pode reformular esse elenco. Então, o Tite ele teve várias promessas aí, várias. E como eu vi um comentário aqui no chat, o Flamengo só contrata ex-Corinthians. Até por isso o Tite também não quer estrear na Neoquímica Arena. Porque não é só o Tite, Júlio. Tem o Vitor Pereira. Recentemente, o Vitor Pereira acertou com o Flamengo saindo do Corinthians. Isso. De uma forma muito polêmica. Então, o torcedor corintiano, ele está engasgado com essa situação. Libertadores, amigo. Ano passado, o Flamengo eliminou o Corinthians da Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Recentemente, então, as competições mais importantes. Jogo que envolve muita rivalidade. Até por isso, o Mauro César ficou puto lá no programa quando ele percebeu que poderia ser uma estratégia do Tite para não ir para esse jogo. Ele falou, se ele não quer ir para esse jogo, não acerta com ele. Porque esse jogo é importantíssimo. Esse jogo pode valer para o Flamengo continuar disputando ou não o Campeonato Brasileiro. Vale a gente lembrar agora, né, Júlio, que o Palmeiras agora está focado só no Brasileiro. Tá 8 pontos do Botafogo. Assim. Né? Antes não era assim. O Palmeiras tem um ponto na frente do Flamengo. Mais que o Flamengo. Palmeiras está 8 do Botafogo, o Flamengo está 9 do Botafogo. E os caras falaram que o Palmeiras briga pelo título. É um time que está acostumado a ganhar. É um time que está brigando por tudo que é título nessa temporada. Nas últimas temporadas. Então, esse jogo contra o Corinthians é muito importante para o Flamengo. Demais. É muito importante para o Flamengo. E aí ele não vai poder contar com o Tite e muito claramente por isso. O Tite enrolou para não enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, coisas importantes. O Tite já deve assinar. Ele deve ter tudo acertado já no domingo. Assinar, ser anunciado no domingo. Assinar na segunda pela manhã e segunda à tarde já estar no Ninho do Urubu trabalhando. Não sei se com jogadores ou sem jogadores. Mas a tendência é que o Tite já esteja trabalhando na segunda-feira. Agora, isso que você traz, Julinho, é uma informação importante que o torcedor rubro-negro ele pode ser surpreendido por um anúncio do Tite já hoje. Pode sim. Vence esse jogo de hoje, é mais uma crise para o Flamengo, porque o Flamengo continua uma bagunça. Pode ter aí, Tite vai acertar, Tite está fechado, mas os resultados são um lixo na temporada. Tem isso também, né, André Kfouri? É um momento em que, pelo menos o Mano Menezes, que já fica para a próxima temporada, assim, o torcedor do Corinthians espera para não ter mais mudanças, mas ainda depende do novo presidente que vai chegar por aí. Mas ele já começa a olhar e já começa a pensar em reformulação para 2024. O Flamengo também precisa começar a pensar em reformulação. Agora, o ponto positivo para a partida e para o Flamengo é que o Arrascaeta está à disposição. Pois é, e acho que o Flamengo tem primeiro, em relação ao time de futebol, pensar naquilo que ele precisa conseguir ainda em 2023, que é uma classificação à Copa Libertadores. Imagine quantas coisas aconteceram com o Flamengo ao longo desse ano. Imagina o que seria terminar o Campeonato Brasileiro sem uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores em 2024. Para esse elenco, um clube com essa ambição, parece até estranho a gente estar conversando sobre isso aqui hoje, mas é o que acontece. Então,
O jogo tem muita importância, não só esse, como todos os outros, até o final do Campeonato Brasileiro, para que o Flamengo consiga colocar a Copa Libertadores no seu calendário no ano que vem, porque uma equipe como o Flamengo não pode ficar fora desse torneio. Vem aí uma nova comissão técnica, isso já aconteceu no Corinthians, jogadores que não, nós não sabemos, como vimos aí no material que a gente acabou de mostrar, se estarão nesses clubes no ano que vem ou não, algumas figuras importantes, gente contemplando a aposentadoria dos dois lados, mas o agora vale muito. E eu acredito que vale um pouco mais para o Flamengo. O Corinthians não tem objetivos no Campeonato Brasileiro. Ou será que... Fugir do rebaixamento, né? Então, isso também parece extremo, mas a classificação não é boa o suficiente e o futebol não é sólido o suficiente para você falar, não, isso não é uma preocupação. Então, o Corinthians tem também essa questão, mas eu acho que a urgência maior é estar com a equipe do Flamengo por causa da necessidade de se classificar para a Libertadores, pelo menos. Galera, na tela para vocês a provável escalação do Mengão. Será que o Mário Jorge vai com esse time? Será que Gabigol ficará no banco? Comente aqui o que você acha sobre a provável escalação do Flamengo. Quem você mudaria nesse time? Ou para você tá bom assim? Quero saber a sua opinião. Comente. Vamos lá então, galera, para a provável escalação. No gol, goleiro Rossi. Na zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Nas laterais, Wesley e Ayrton Lucas. Na meiuca, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Lá na frente, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro. Cara, timaço, hein? Não dá para reclamar desse time, né? Se esse time jogar 60% do que pode, vence o jogo hoje fora de casa... Fácil, é isso que eu acho, cara, porque tem muito potencial. Arrascaeta e Everton Ribeiro, se eles estiverem no dia bom, eles vão servir ali Bruno Henrique e Pedro na frente, né? Ou até mesmo fazer gols, se eles arriscarem a chutarem de fora da área. Coisa que a gente vê pouco no Flamengo, são finalizações de fora da área. Precisa arriscar mais, né? Isso era com o Sampaoli, quem sabe agora com o Mário Jorge isso mude, né, galera? Tomara, né? Muito bem, pessoal, trouxe aqui para vocês as últimas informações do canal Pilhado com o Thiago Asmar, nosso amigo, e também do Júlio Miguel Neto, do canal Rubro News TV. Quero pedir para você, cara, se você aí não é inscrito lá nos canais dos caras, os links estão aqui na descrição, vão lá, inscreva-se para vocês ficarem bem informados, tá bom? Os caras aí mandam muito bem e segundo o que foi apurado aqui no vídeo, o Tite deve se apresentar no Flamengo na segunda-feira, já deve começar a trabalhar, né? Já deve assinar o contrato e possivelmente a apresentação oficial será na terça-feira. Valeu, galera, tamo juntos, palpites, Flamengo 2, Corinthians 1, é isso aí, tamo juntos, saudações rubro-negras, fui!